Graças a Deus. A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos uma vez mais ao canal Palavra Fiel, Palavra de Verdade. Pedimos que, se você não é inscrito no nosso canal, se inscrevam, deixando aí o seu like, tá? Curtindo este vídeo e compartilhando aí com as pessoas, fazendo essa palavra chegar mais longe. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos estar dando hoje início ao estudo Os Ensinos de Jesus para o Homem Atual. Há um estudo que contém 13 lições e serão então 13 vídeos. A gente vai fazer uma sessão de 13 vídeos, vamos até criar uma playlist para isso, e cada um contendo uma lição. Então a primeira lição hoje é Jesus e a salvação, tá bom? Você que tem a Bíblia pode acompanhar, a gente vai citar bastante capítulos de versículos, alguns a gente vai ler, vamos colocar os versículos na tela também, tá ok? Para que os irmãos possam acompanhar. Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 11, fala: porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Queridos, Jesus ele veio ao mundo com a sublime missão de propiciar a salvação a todos os homens, mas só serão salvos os que aceitarem a Ele como único e suficiente Salvador. A gente precisa entender que desde o ventre de sua mãe, Jesus já era apresentado por Deus como aquele que haveria de trazer a solução para a reconciliação do homem com seu Criador, livrando da condenação eterna resultante do pecado do primeiro Adão. A nossa salvação foi e é, sem dúvida, o maior de todos os milagres operados por Jesus. Com esta lição, iniciamos uma incursão pelas páginas dos Evangelhos, extraindo alguns dos maravilhosos ensinos de Jesus, o nosso Senhor. Então a gente vai aprender aqui, nós vamos entrar em 4 itens sobre esse estudo, Jesus e a salvação. 4 itens. O primeiro item, o nome de Jesus anunciado. Então o nome de Jesus ele foi anunciado dentro desses 3 itens. Nós vamos abordar mais 3 itens dentro desse primeiro, ok? 3 tópicos aí. Primeiro tópico, 7 séculos antes. Jesus ele teve o seu nome previsto séculos antes do seu nascimento e foi divulgado nas páginas áureas das Escrituras. O profeta messiânico Isaías, com 700 anos de antecedência, ele vaticinou que seu nome seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isso está em Isaías capítulo 9, versículo 6. Para cumprir a sua missão salvífica, ele teria que ter um homem assim, revelando sua personalidade e seu caráter único e inigualável. Segundo tópico, o nome de Jesus e a sua missão. Quando José, desposado com a jovem Maria, percebeu que sua noiva estava grávida, sem haver se ajuntado com ele, intentou deixá-la secretamente. Contudo, por ordem divina, o anjo do Senhor lhe apareceu, tranquilizando-lhe e dizendo que ela estava grávida pelo poder do Espírito Santo e teria um filho cujo nome seria Jesus, porque ele salvaria o povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 21. Evangelho de São Mateus, capítulo 1, do 18 ao 21, ele vai dizer assim para nós: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então observa, a primeira identidade de Jesus Cristo foi revelada em Isaías, no capítulo 9, quando ele precisava ter um nome que revelasse a sua personalidade. Por isso então, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Segundo, agora este nome é revelado aos pais do menino Jesus, ou seja, é revelado para José, e agora ele recebe. Por que então Jesus? Porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. E agora o nome de Jesus e o seu significado. O nome de Jesus é a forma grega do nome de Josué, no hebraico Yeshua, que significa o Senhor salva ou Jeová salva. O significado do nome está em harmonia com a missão salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é confirmado em Hebreus 7:25 e também em Atos capítulo 4, versículo 12.
Então abra a sua Bíblia se você quiser acompanhar. Se você não tem a Bíblia perto de você, você pode acompanhar na tela também o livro de Hebreus, no capítulo 7 e o versículo 25, que diz: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Você encontra também outra confirmação em Atos, no capítulo 4, Atos capítulo 4 e o versículo 12. Atos dos Apóstolos 4:12 fala: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Pedro então mostrando que o único meio de salvação é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, este é o primeiro item, o nome de Jesus anunciado. O nome de Jesus ele foi anunciado 7 séculos antes. O nome de Jesus teve concordância com a sua missão, não apenas o nome, mas também o significado do nome de Jesus Cristo dava então aí para nós a personalidade daquilo que ele faria na terra, ou daquilo que ele realizou, daquilo que ele fez. O segundo item, Jesus proclamado como Salvador. São 4 tópicos. Primeiro tópico, o testemunho do anjo. Então foram 4 pessoas aí proclamando Jesus como Salvador. O primeiro foi o anjo. Antes, o anjo Gabriel já anunciara a Maria que o nome de seu filho seria Jesus, que significava Salvador. Mas depois o anjo também apareceu aos pastores de Belém. Esse mensageiro celestial asseverou que não temessem aqueles pastores, pois na cidade de Davi já havia nascido o Salvador, que é o Cristo Senhor. Você pode acompanhar isto no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, o versículo 11. O segundo a ter o testemunho de Jesus foi o Simeão, por revelação do Espírito Santo. O velho Simeão, homem justo e temente a Deus, como descreve o Evangelho de São Lucas no capítulo 2, o versículo 25, ele soube que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito então ele foi conduzido ao templo, como também descreve Lucas 2, 26 e 27. E no santuário Simeão, ao ver o menino Jesus, o tomou nos braços e exclamou: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Isso você encontra em Lucas, no próprio Lucas 2, mas desta vez nos versículos 29 e o versículo 30. O segundo, agora o terceiro que também testemunhou do próprio Senhor Jesus Cristo foi João o Batista. Como um pregoeiro da verdade, João Batista ele testificou da missão de Jesus, exclamando às margens do Jordão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você encontra isso em João capítulo 1, versículo 29. E ele fez isso pela revelação divina, pois Deus lhe dissera que o Cristo seria aquele sobre quem João visse descer o Espírito Santo em forma corpórea de pomba. Isso está em João, Evangelho de São João, capítulo 1, desta vez nos versículos 32 ao 34. Agora então a gente vai para o quarto e último item, né, desta parte, falando sobre o nome de Jesus. O segundo item, nós vamos para o quarto tópico, o seu próprio testemunho, porque a quarta pessoa que testemunhou de Jesus foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Na casa de Zaqueu, após ele confessar os seus pecados, Jesus afirmou que a salvação chegara até aquela casa dele, até a casa de Zaqueu. E ele fala no Evangelho de São Lucas, você encontra isso, Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 8 ao 10, o próprio Jesus falando: olha, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quando Jesus também se apresentou como o bom pastor, em João capítulo 10, o versículo 9, você vai conferir as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, dizendo: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Também no memorável sermão, a entrada de Jerusalém, o Senhor afirmou que não veio para julgar, mas para salvar o mundo. Você encontra isso no Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 47. Também para Nicodemos, que era o príncipe dos judeus, Jesus disse que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. João 3,16 é a parte B do versículo. E em João capítulo 5, 24, ele afirmou que quem ouve a sua palavra tem a vida eterna. Então a gente já aprendeu aqui duas coisas. Primeiro, o nome de Jesus Cristo ele foi anunciado. Como o nome de Jesus ele foi anunciado? Ou seja, Jesus anunciou, o próprio Espírito de Deus anunciou para Isaías. Então nós encontramos aí o anúncio do nome de Jesus Cristo pelo profeta Isaías, e também o anjo falando aos seus pais acerca do nome de Jesus, descrevendo a sua personalidade. Então o nome de Jesus Cristo já continha a sua personalidade, aquilo que ele faria no mundo, que era salvar.
O segundo item que nós aprendemos, Jesus ele foi proclamado Salvador. Agora não só o seu nome estava sendo revelado, como agora ele estava destacando-se, a sua personalidade estava a se destacar. Então agora pessoas testemunhavam que Jesus era o Salvador. Então o anjo testemunhou, o próprio anjo Gabriel testemunhando para José que Jesus seria o Salvador. O mensageiro celestial que apresentou aos pastores de Belém descreveu que também já havia nascido o Salvador, que era o Cristo. O próprio Simeão, lá dentro do templo, quando foi conduzido pelo Espírito Santo, testemunhou que Jesus Cristo, ele era o Salvador. Ele falou, agora eu já vi a salvação. E o próprio João Batista, à beira do Jordão, ele descreveu que Jesus Cristo era aquele que se veio salvar o mundo. E Jesus Cristo agora, então, cumprindo essa missão, também testemunhava de si próprio, mostrando-se e revelando-se ao mundo que ele era a salvação, ele era aquele que havia de vir ao mundo para nos salvar. Vamos então agora para o terceiro item desse estudo, os ensinos de Jesus sobre a salvação. Esse item, ele tem agora para a gente aí 4 tópicos. Primeiro tópico, a salvação como meio, a fé como meio para a salvação. Então a gente encontra aí em João capítulo 13:16, ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira e ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê ele não pereça, mas antes ele tenha a vida eterna. Então no diálogo com Nicodemos, Jesus ele asseverou a necessidade do novo nascimento. Você encontra isso no próprio João 3, mas dos versículos 1 ao 5. Ele revelou a vontade central do Novo Testamento, considerada por muitos estudiosos aí, o famoso texto áureo dos evangelhos, ao dizer que Deus amou o mundo de tal maneira e enviou seu Filho unigênito para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Da parte de Deus, o amor que salva, porém da parte do homem, a fé que aceita a salvação. Você encontra isso aí no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Ele mostra que a fé, ela não é uma fé meramente intelectual, como era a fé do próprio sermão. Você encontra isso em Atos capítulo 8, versículo 13 e o versículo 21. Eu quero que você abra a sua Bíblia, porque esse texto é muito interessante. Atos, então, capítulo 8, o versículo 13, ele fala assim: caiu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Mas quando no versículo 21, olha que a gente encontra Pedro dizendo para Simão: tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Mostrando então claramente para nós que a fé, ela não é meramente aí uma fé, não é verdade? Não pode ser meramente uma fé intelectual. A fé de Simão era uma fé, estava sendo uma fé intelectual, porque ele estava cuidando que o dom de Deus se alcançasse por dinheiro. E Pedro então destaca para nós na palavra, fala: o teu coração não é reto diante de Deus. Então se o coração nosso não é reto, quando o nosso coração não é reto diante de Deus, de fato a nossa fé é meramente intelectual, e essa não salva. Mas a fé viva, que nasce do coração, estimulada pelo Espírito Santo, com base na palavra de Deus, que a gente encontra no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, então é a fé verdadeira. Porque o amor, ele leva Deus ao encontro do homem perdido. Agora, a fé leva o homem perdido ao encontro de Deus, você entendeu? Vou repetir novamente: o amor leva Deus ao encontro do homem perdido, a fé leva o homem perdido ao encontro de Deus. E agora o segundo tópico, ele mostra a necessidade do arrependimento. Não basta ter a fé, precisa ser acompanhada com arrependimento. O termo arrependimento na Bíblia, ele tem o sentido de contrição, tristeza, angústia do pecador diante de Deus por seus pecados, e também voltar-se resoluto para Deus. É uma mudança total do rumo de vida, deixar a senda de pecado e caminhar de volta a Deus e continuar a caminhar com Deus. A renúncia indispensável é o terceiro tópico. O arrependimento para a salvação não pode ser apenas um impulso de um momento, precisa ser vivido na prática, na continuidade da vivência do cristão. Para tanto, há necessidade de renúncia quanto à velha vida. Isso está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Aqui está o ponto crítico da conversão de um pecador. A natureza humana, contaminada pelo germe do egoísmo e da rebeldia contra Deus, reluta e resiste em dar lugar à renúncia dos interesses mesquinhos, carnais e efêmeros para aceitar o senhorio de Cristo. O quarto e último tópico desse terceiro item é a perseverança do salvo. A vida cristã não é um mar de rosas. Jesus afirmou aos seus discípulos que teriam aflições no mundo,
mas se tivesse bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Isso está em João 16:33. Jesus nos garante a vitória na luta pela permanência como salvos em seu nome. Mas para chegarmos na eternidade com Deus, é necessário que tenhamos a perseverança. O cristão ele enfrenta lutas e desafios constantes, a começar de parte de seus próprios familiares e conhecidos. O Senhor preveu que pais e filhos eles não se entenderiam e que os crentes seriam odiados por causa do seu nome. Você vai encontrar isso aí no livro de Mateus, capítulo 10, versículos 21 e 22. Mas ele deixou claro na própria parte B do versículo 22 de Mateus 10 que o que perseverasse até o fim, esse será salvo. Diante disso, não há base na Bíblia para a doutrina da predestinação absoluta, segundo a qual uns já nasceram para ser salvos e outros desafortunados já nascem miseravelmente predestinados à perdição. Isso não condiz com o caráter de Deus revelado nas Escrituras. Para ser salvo, é necessário crer em Jesus com arrependimento e permanecer salvo através da santificação, como está em Hebreus 12:14. A santificação se manifesta através da perseverança em obediência aos ensinos de Jesus. Finalmente, então, a gente chega a este quarto item e após, então, a conclusão, a fé pessoal reconhecida. A doutrina calvinista, ela ensina que o homem nada faz para ser salvo. Segundo esse ensino, a salvação vem de cima, como um prato feito para o pecador. Se ele é um eleito, não precisa nem estender a mão para receber a salvação. Nesse ensino, não há lugar para a fé pessoal, mas Jesus valorizou a fé de cada pessoa que a buscou de todo o coração. A mulher que foi curada do fluxo de sangue ouviu Jesus. Olha o que ela ouviu de Jesus: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Se encontra isso em Mateus 9:22. Vendo a fé do paralítico de Cafarnaum, Jesus disse a ele: filho, perdoados estão seus pecados. Mateus 2:5. A pecadora, Marcos 2:5 mostra Jesus vendo a fé do paralítico de Cafarnaum. Jesus falou para ele: filho, perdoados estão seus pecados. A pecadora que ungiu os seus pés com unguento ouviu de Jesus: a tua fé te salvou, filha, vai em paz. Você confere isso em Lucas capítulo 7, versículo 50. A fonte da salvação é a graça de Deus. Pela graça sois salvos, mas a fé é o meio da parte de Deus, qual é a mão estendida do pecador em direção à mão estendida do amor de Deus. Ou seja, tudo isso é por meio da fé. Você encontra no livro de Efésios, capítulo 2, o versículo 8 e o versículo 9, olha o que você encontra lá. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que nenhuma carne se glorie. O que isso mostra para nós? Nós somos salvos pela graça, então a graça de Deus. Só que ele requer uma coisa, e é nossa isso, por meio da fé. Então a fé é nossa, a graça de Deus. Agora a fé provém de nós, mas ele mostra para nós que também a fé é um dom de Deus. Ou seja, então não vem de nós mesmos. Então nós precisamos buscar a fé para sermos salvos. O que a gente conclui dentro desse estudo? Que sem dúvida alguma a salvação ela foi trazida por Jesus Cristo. E isso foi o maior milagre proporcionado por Deus ao ser humano. Depois da queda no Éden, as curas, as maravilhas, a sua mensagem, tudo foi usado por Jesus para despertar o homem para aceitar o dom de Deus e a salvação. O perdido, uma vez que creia e se arrependa dos seus pecados, confessando a Cristo como seu Salvador e Senhor, tem a vida eterna. E você encontra isso no livro de São João, capítulo 5 e o versículo 24. João 5:24 fala: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Queridos e queridas, você que está assistindo esse vídeo agora, está chegando vida na sua casa, está chegando vida no seu lar, mas você precisa ter isso em mente. Você precisa guardar isso dentro do seu coração. A fé é sua, a graça de Deus. O amor leva a Deus ao encontro do homem perdido. Agora a fé leva o homem perdido ao encontro de Deus. Deus já foi ao seu encontro com seu amor enviando o seu Filho Jesus. Agora falta você, com a fé, ir até o encontro de Deus. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Uma vez mais eu peço que você se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa palavra, deixe o seu like.
Descreva aí nos comentários também um comentário aí de edificação a todos os que leem. E compartilhe esta palavra com o máximo de pessoas que você conseguir. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Que você tenha um ótimo dia ou uma ótima tarde, uma ótima noite, mas que o Espírito de Deus o acompanhe em nome de Jesus. Deus os abençoe.